Oi, gente, tudo bem com vocês? Muito bem-vinda a mais uma edição desse programa que já tá dando o que falar na TV, mas também nas plataformas digitais, né, Gui É Otávio? verdade, tudo bom, Tudo Felipe? bem, Gui? Sejam muito bem-vindos a mais um Página 2 que já começou. Pois é, mais um programa que a gente faz pra ti conhecer o que você nem imaginava dos parlamentares aqui da Casa do Povo. Nos últimos programas, a gente tem percebido que eles têm coisas em comum em detalhes, às vezes muito simples, né, Gui? Verdade, no programa de hoje já está sentado aqui para virar a Página 2 conosco um vereador já conhecido da Casa do Povo. Nosso convidado é filiado ao Podemos. Seja muito bem-vindo, vereador Hamilton Sosmaier. Tudo bom, vereador? Tudo bem, tudo bem. Prazer estar aqui com vocês. E estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a nossa vida. Coisa boa, bem-vindo, vereador. O senhor, a gente tem muitos parlamentares aqui na casa que têm nomes compostos, que a gente nem imaginava aí. O senhor é só Hamilton mesmo ou tem outro nome? Não, só Hamilton. 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 Quem é o Hamilton? É um jovem senhor de 62 anos, né, que batalhou muito na vida e procurou seguir sempre o exemplo dos pais da seriedade, da honestidade, da palavra e muito, mas muito sistemático. O sistemático sofre mais que as outras pessoas, né? Porque a gente é sistemático com horário, a gente é sistemático com até a forma como a gente guarda as roupas, né? Eu ainda Ah, o senhor é desses eu ainda? sou as Por roupas cor? tudo por cor, as roupas para terno, tudo tem que ser daquele jeito. Fica tudo pronto, esquematizado para a hora que tiver que é, sair, é só ir no lugar certo. exatamente, as gravatas de uma cor numa gaveta, para outra na outra. Sou eu que há mais de 30 anos arrumo a cama de manhã, porque tem que ser do meu jeito. Então, o sistemático sofre demais. O Mas sistemático que o lençolzinho bem esticado. bem esticado, não pode ter nada, e nem nada em cima da cama também, né? Sim. É as manias do sistemático. Ele sempre diz que o sistemático sofre muito porque tem muita dificuldade a mudanças, né? Alterações na vida, assim, ele sofre mais. E a gente acaba criando sistemas de rotina, de trabalho e também de vida, né? Desde, para você ter uma ideia, eu tomo meu café normalmente sozinho, né? Porque é o meu jeito de tomar café. E aí eu que monto a minha mesa do meu jeito, isso há muitos anos. Mas tem preferência por tomar sozinho ou se, por exemplo, alguém chega pra tomar contigo, tu Não, aceita? não é preferência, é que, por É a exemplo, em dinâmica casa, da vida. é a dinâmica da vida, a correria da vida, a Sim. estrutura e também 5 horas da tarde, 6 horas, o café. É, de preferência com pão. Às vezes o médico diz assim, ó, tem que reduzir o pão. Eu falei, isso não pode porque é pecado. Reduzir pão não dá, né? Então, a gente começou muito cedo, comecei muito cedo no trabalho e meu pai foi empresário que faliu e eu, muito criança, né, tive que ajudar a sustentar a casa. Que ramo que seu pai era? Meu pai teve antigamente chamavam, né, de um armazém de secos e molhados, que chama-se hoje o atacado. Né, o atacado que distribui para outros pequenos mercadinhos, enfim. E na época lá, nos anos 60 e poucos, né, 70, ele acabou indo à falência. E nessa falência a gente acabou tendo que a luta, né? Eu era pequenininha, fui ajudar tudo. E foi o melhor aprendizado da vida, né? Porque era engraçado, porque nós tínhamos um terreno muito grande e se plantava lá salsa, se plantava rabanete e eu fazia os montinhos a vender, né? Então, desde muito cedo eu peguei... Já tive essa pegou a manha do criatividade. vendedor. Peguei a manha do vendedor e tanto que acabei, né, arrumando meu primeiro emprego nas fábricas de esquadrias de ferro, que aprendi a fazer janela, porta, grade, essas coisas todas, e depois saí, fui para o banco, fiquei alguns anos no banco, e depois eu abri meu escritório de representação comercial, que se tornou um dos maiores escritórios do norte do estado. Parabéns. Foi muito bem sucedido, empresas muito conhecidas no Brasil, como Taurus Ferramentas, Metalúrgica Trap, que é uma empresa... Porque o senhor não é daqui de Porto Alegre. Não, Passo Fundo. Passo Fundo, Gui. Conhece alguém de Passo Fundo? É sangue bom? Conheço. É gente sangue bom. E a partir de qual momento, até que fase da sua vida o senhor morou em Passo Fundo antes de vir para a capital? Faz 18 anos, 2013 mais ou menos, que a gente veio para cá, né? Eu aí acabei fechando meu escritório lá e vim para cá com uma missão da Igreja Quadrangular, que eu também sou pastor, não basicamente somente para pastorear a igreja em Porto Alegre aqui, mas para trabalhar na administração da igreja. Foi assim que eu vim para cá, para trabalhar na questão da gestão e nessa vinda a gente acabou não só trabalhando na questão da gestão da igreja
pela qual eu frequento, como também acabamos desenvolvendo a política que já sempre foi, já desde muito novo, né? Fiz parte da antiga Juventude Democrática Social, o antigo PDS. Lá nos meus 18 anos tínhamos um grupo muito grande envolvido, né, do Grêmio Estudantil, envolvido com a política. Concorri 2 vezes a vereador em Passo Fundo, né? Fiquei suplente lá, acabei não me elegendo. Então a política sempre esteve envolvido na minha vida e fui também assessor da Assembleia Legislativa. Você trabalhou com quem lá? Deputado Manuel Maria, né, faleceu no passado, e que foi por 16 anos deputado estadual aqui na nossa Assembleia Você Legislativa. ficou nesse tempo todo com ele? Não, eu fiquei um período, porque tive que me desincompatibilizar de lá em função também das minhas atividades, né, porque a atividade da minha empresa, da igreja, enfim, e outras atividades que a gente sempre foi desenvolvendo, e as minhas palestras, né, que eu sempre, há muitos anos, eu faço isso, então acabei me desincompatibilizando. E aqui em Porto Alegre fui convidado para colocar o nome como candidato a vereador. Em 2012 não aceitei, depois em 2016 aceitei e acabou depois, acabei entrando e aí a história é um pouco daquilo que você já conhece aqui no nosso parlamento. Sim, inclusive eu vou pedir, por favor, a gente já vai começar com as fotos da largada, com a foto número 1, porque o senhor já presidiu aqui a Câmara Municipal no ano de 2023, o senhor trouxe essa questão da política. Como é que foi o desafio de chefiar a Casa do Povo, vereador? O desafio foi muito importante, assim, porque quando você preside uma instituição como é a Câmara de Vereadores, o maior desafio de gestão é a gestão pessoal. As pessoas. Só as pessoas. A pessoa fala, mas tem a gestão financeira, tem a gestão jurídica, a gestão técnica, tem a gestão no geral da casa. Não, pessoas realmente é a maior dificuldade que eu digo em termos de desafio. Mas eu tenho essa facilidade já há muitos anos, porque eu lido com pessoas há muitos anos, né? Tanto como pastor, como palestrante, enfim. Vereador, deixa eu só questionar um pouquinho mais isso, assim, esse lidar com pessoas, é o quê? É as pessoas terem os egos delas, as manias, os pensamentos, e muitas vezes tentar fazer com que a casa funcione mesmo diante de divergências, e às vezes as pessoas não querem ceder também, né? Como fazer com que haja harmonia nisso, né? É justamente você entender que, em primeiro lugar, né, eu sou falho e os outros também são. Quer dizer, todos nós temos defeitos e todos nós temos qualidades, e muitas qualidades. E entender que, embora as pessoas elas estejam investidas num cargo político, seja vereador, ou seja deputado, enfim, elas não deixam de ser humano. Então, quem sabe conversar com o ser humano se dá bem. Tanto que hoje uma das maiores características das empresas para contratar não é só a aptidão profissional da pessoa, mas também a capacidade que ela tem de se relacionar, né? Hoje uma empresa, se tiver um grande profissional, tremendo profissional, mas se ela não tiver capacidade de se relacionar e ela for uma pessoa que ela tumultua ambientes, dificilmente essa empresa vai contratar. Então eu desenvolvi isso ao longo dos anos, essa capacidade de relacionamento. Então, eu acho que assim, vereador, dá o seu cartão que a gente vai te contratar como palestrante. Muitas famílias e muitos trabalhos estão precisando de Hamilton Sosmaier como palestrante aí, porque é difícil a gente mudar, a gente não muda ninguém, né? Acho que começa por aí. Essas pessoas, elas daqui a pouco podem perceber que não conseguem, tem perfil para função também, né? Acho que ajudar a pessoa também a encontrar seus sonhos, né? eu trabalhei muito tempo assim, ajudando pessoas a encontrar o seu caminho dentro daquilo que ela pode desenvolver melhor a sua capacidade. Às vezes profissional e às vezes até como ser humano, né? Que tem muitas pessoas colocadas em lugares errados, né? Eu, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, assim, as empresas, elas pecam muito, as empresas que não procuram profissionais para fazer análise. Tem o melhor vendedor da loja, um exemplo, e ela pega aquele melhor vendedor da loja e coloca ela de gerente, mas ele não é gerente, ele era um bom vendedor. Sim. E ela perde um gerente e ela perde o bom vendedor, porque essa pessoa ela vai estar frustrada na função que não é a característica dela, e ela não vai estar desenvolvendo para a empresa e para ela própria onde realmente ela tem a melhor aptidão. Então, uma das coisas, assim, quando você falou do desafio de presidir a casa, é entender o comportamento de cada pessoa. E eu desenvolvi a capacidade, assim, de fazer a leitura do ambiente, entendeu? Então, isso é importante. E todas as pessoas podem fazer isso.
saber a hora de falar, né? Saber a hora que você pode entrar numa situação mais agressiva, mais firme, mais, de certa forma, radical, e a hora que você não deve entrar naquela briga, que você tem que recuar. Quer dizer, é uma competência que a gente consegue desenvolver, então, dá pra gente treinar aqui. Em tudo na vida dá. A psicologia social diz que o homem um interno vira-cera, quer dizer, ele pode mudar, ele pode melhorar na sua capacidade até de interação com as pessoas, né? Até para que ela possa fazer, se ela não... uma das coisas que a gente sempre orienta, se ela não consegue gerir a sua própria vida, ela não consegue gerir também a vida dos outros, né? Às vezes eu atendo pessoas assim que a pessoa faliu, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês, tá? A pessoa quebrou, faliu. Aí ela chegou assim, não, mas eu vou recuperar tudo de novo, eu vou à luta, eu vou vencer, eu vou batalhar. E eu sempre digo assim, dá um tempo. Primeiro resolve o problema interno. Porque você quebrou por causa de ações intempestivas que você tomou, de brigas, atitudes mais rápidas. E eu sempre digo assim, ó, Felipe Gui, nós não temos nenhuma obrigação de responder rápido às coisas. Esse é um dos grandes problemas de falha das pessoas. Nós temos obrigação de responder certo, ou de tomar decisões certas. E tu não toma decisões certas agindo intempestivamente, quer dizer, de forma rápida. Então, sempre pensa, sempre analisa. O endividamento das pessoas está aí por quê? Compras, negócios que são feitos pautados na emoção. Isso a gente está ouvindo do vereador que tem como aptidão, a gente falava no começo, justamente a gestão financeira, inclusive dá palestras, estava brincando, né, sobre finanças, inclusive é autor de livro, né, Guilherme? E um desses livros está aqui com a gente. Vou pedir para o senhor mostrar aqui para a câmera, vereador, por gentileza. Como é que surgiu aí a proposta de fazer um livro, de escrever um livro? O Caminho da Prosperidade. O Caminho da Prosperidade. Qual é o caminho, vereador, da prosperidade? Você sabe que as finanças, né, tanto que tem uma frase que eu coloquei no livro, que em primeiro lugar, que finanças não é calculadora, é comportamento, né? E que a prosperidade é um caminho que se constrói praticando princípios. Quer dizer, ela é muito mais, a finança é muito mais emocional do que técnica, né? Então, hoje, por exemplo, tanto que você vê, não é questão de dinheiro, que a maioria das pessoas que ganharam verdadeiras fortunas, tanto na antiga chamada loteria esportiva, hoje é Mega Sena, a maioria das pessoas que ganharam verdadeiras fortunas continuaram mais pobres do que antes. Então o problema não é dinheiro, o problema não é calculadora, o problema é comportamento. Diz aí, uma dica, eu quero guardar dinheiro, o senhor sugere guardar onde? É poupança? Onde é que eu posso ter mais sucesso? Na realidade a poupança é só um nome, tá? Hoje, por exemplo, né, os próprios especialistas em finanças do mundo todo dizem que você deveria, cada pessoa, cada ser humano deveria guardar pelo menos a quinta parte daquilo que ganha. Pelo menos 20%. Isso é básico, estrutural na nossa vida financeira. Também se subentende-se e se ensina que a gente deveria aplicar em 7 a 8 tipos de aplicações diferentes. Tá? Então, por exemplo, você vai ter que avaliar hoje, com a taxa Selic subindo aí, a poupança hoje é um dos menores rendimentos que existe. Inclusive, a armadilha, me perdoe se alguém de banco estiver me ouvindo, né, me assistindo, a armadilha do título de capitalização, isso não é nenhum investimento nem aplicação, entendeu? Então, os bancos gostam de vender muito isso. Ou CDB, a pessoa tem que avaliar quanto tempo ela vai poder ter disponível aquele dinheiro. Então, tem CDB, hoje tem CDI, tem fundos, né? Fundo imobiliário, por exemplo, que a pessoa ela ganha praticamente um aluguel sem ter um imóvel, que são os fundos imobiliários. Uau. Então, brincar com a questão financeira no sentido bom, assim, de pesquisar, de estudar, eu oriento sempre as pessoas a se envolver isso, porque é apaixonante você aprender a lidar com o dinheiro. Quem aprende a lidar com o dinheiro, ele consegue controlar parte da sua vida, né? Porque muito disso está atrelado às finanças. Tanto é que você vê uma matéria que saiu há poucos dias, que 40% dos gaúchos estão inadimplentes. Isto é, de cada 10 gaúchos, 4 estão inadimplentes. E é o que a gente chama na área econômica da inadimplência ruim. Porque toda inadimplência é ruim, mas essas são as piores, que é a do cartão de crédito, o juro bancário
E esse juro bancário, ele é o juro justamente lá do cheque especial e dos financiamentos. Sim. Então, quer dizer, a pessoa, ela praticamente ela trabalha para sustentar um sistema financeiro. E perde dinheiro também. Totalmente, né? Então, a orientação básica que eu sempre digo para as pessoas é essa gestão de juntar pelo menos 20%. Era isso que eu queria abordar com o senhor, vereador. Vou fazer duas perguntas em uma só. Por exemplo, pegando um exemplo meu de como eu sou, uma pessoa que não é organizada com dinheiro, que não tem o hábito de juntar dinheiro porque não consegue juntar, como eu tinha lhe explicado anteriormente. Tenho 10 centavos junto com mais 10 para formar R$1 para gastar alguma coisa. Como é que a pessoa pode adotar esse hábito? Isso já está virando quase uma TV Câmara Entrevista e não página 2 com o vereador. Mas como é que a pessoa pode começar a aprender a se organizar financeiramente? E uma outra pergunta de uma questão da inadimplência. A pessoa que ela tem um nome sujo, como se diz, como é que ela pode começar a se organizar para quitar essa dívida e limpar o nome? Bom, vamos para a primeira pergunta, que ela é muito feita quando a gente dá palestra sobre isso. A gente sempre diz o seguinte: primeiro, a gente tem que fazer uma análise interior. Como eu falei que finanças não é calculadora, é comportamento, a análise interior da gente começar a fazer um sistema de regramento pessoal. Vou dar um exemplo. O cara que toma 1 litrão de Coca-Cola todo dia, tem que chegar um momento que ele chega e diz: opa, para um pouquinho, tem que reduzir, tem que tomar mais água. Né? É um exemplo mínimo, Um mas exemplo faz mínimo, muita diferença. Exatamente. Tá? Vou dar outro exemplo. Por exemplo, a pessoa que janta fora toda noite, chega e diz: eu vou ter que dar uma reduzida, né? Porque quanto é que representa isso no mês? Né? Então, a pessoa tem que chegar e fazer uma análise pessoal, e ela tem que desejar isso. Né? Às vezes eu ajudei muitas pessoas a tentar tirar pessoas, por exemplo, da drogadição. Então, se a pessoa ela não quiser, você não consegue tirar ela. Nas finanças é a mesma coisa. Se a pessoa ela não quiser, você gosta, por exemplo, eu, por exemplo, não gosto, né, de pegar e fazer academia. Você faz por quê? Porque é necessário. Então, a gente entende o seguinte: olha, eu preciso me disciplinar. Então, o primeiro passo é a gente dizer assim: eu preciso me disciplinar financeiramente. Então, eu vou fazer uma relação de tudo aquilo que eu tenho gasto no mês. Né? Eu janto toda noite. Quanto é que representa cada janta? R$60. Tá? Então, como eu falei do litrão Coca-Cola, vou pegar esse exemplo. O litrão hoje está em torno de R$10, né? Mais ou menos. Mais ou menos isso. Eu fiz um cálculo já para algumas famílias, por exemplo, que é isso, que eles tomam todo dia um litrão e estão endividados. Eu falei assim: sabe quanto é que representa R$10? 30 dias? São R$300. Sabe qual é a média de cálculo nossa que nós temos que fazer? É para 10 anos. Tudo. Então, R$300 vezes 12 meses são 3.600. 10 anos são 36 mil só de Coca-Cola. Entendeu? Então, a estrutura financeira, ela não está atrelada a grandes atitudes nossas, mas sim a pequenas. Como, por exemplo, a questão da luz, que a gente deixa ligado em casa sem necessidade. Como eu falei, da questão das jantas fora. Então, são várias coisas que a gente vai analisar quando a gente pega e faz a relação e aprende a relacionar tudo aquilo que nós gastamos. Não tem como fazer gestão financeira se eu não pegar o valor que eu recebo e não colocar todos os meus gastos do mês. Tem que fazer esse planejamento. Ele te respondeu tudo? Faltou ainda? Não, faltou a segunda parte. Do nome sujo. Do nome sujo. Bom, a gente orienta sempre, tá? Principalmente quando eu estava no banco e quando a gente dá uma consultoria, que a gente, para limpar o nosso nome, a gente começa pagando sempre as pequenas contas. Relaciona todas e coloca as menores primeiro. Então, porque é uma sensação dentro da psicologia de que você está vencendo aquela situação. Então, você vai pagando as menorzinhas até chegar nas maiores. Porque se você colocar a maior primeiro, no primeiro impacto que você não conseguir pagar, você se desmotiva a pagar o resto. E a sua vida não gira a roda na questão financeira. Então, graças a Deus, a gente tem conseguido trabalhar muitas pessoas que estão mudando, que estão se organizando financeiramente, empresas, pessoas que hoje, assim, esse dia uma pessoa chegou e mostrou um extrato para mim. Eu falei assim: o que significa esse extrato? Vai me dar esse dinheiro, uma grana bem alta. Aí ele falou assim: não, isso aqui, no dia que você me fez a palestra lá, eu comecei a aplicar os meus 20%. E eu nunca imaginei na minha vida que eu ia conseguir um dia ter grana guardada
e aplicando em vários tipos de aplicações. Tu vê, De uma própria forma modificação de comportamento, né? A gente às Modificação vezes do fica comportamento. procurando fora, tu mesmo pode se proporcionar isso. É como eu falei, assim, é a mudança de cultura, a mudança de mentalidade, né? E dizer assim, olha, eu quero ter uma vida estabilizada no final da vida. E isso, por que é tão difícil para nós isso? Porque o brasileiro não tem esse ensino. Você vê que não se ensina finanças nas casas, nas famílias. Não. Em escola. Não se ensina finanças nas escolas. E é por isso que nós temos a cultura do endividamento. A cultura do Brasil do endividamento. Tanto que você vê, final de ano é um desespero de bancos para pegar o teu dinheiro, de lojas, de empresas. E por que se modifica tanto, né? Vou pegar um exemplo, os aparelhos de celular. Mesmo que tenha uma tecnologia mais avançada, que vai melhorando, mas grande parte disso está atrelada a que você troca o teu aparelho. Entendeu? Carro, por exemplo, tem marcas de carro que a cada 4, 5 anos muda modelo. Se eu for citar alguns modelos aqui, né, os vão dizer, é verdade, não fabricam mais. Mas por quê? Tem que ir gerando novos modelos para gerar a cultura de que a pessoa tem que trocar o carro, porque o carro dela está defasado. Às vezes ela não tem o dinheiro para comprar aquele carro, mas ela vai se endividar. Exatamente. E Vai. cria-se um hábito disso, né, vereador? É um hábito. Tem gente que, por exemplo, ele termina o financiamento de um carro, já troca de carro fazendo outro. Mas a casa dele está toda arrebentada e a vida estrutural, pessoal e financeira dele está toda arrebentada. É para ontem, né, a gente poder trazer isso para a educação. Mas assim a gente agora quer passar para uma outra página da vida do vereador Hamilton Sosmaier. Vamos para um momento fofura, porque a gente estava falando de finanças. Vamos falar de família agora? Vamos mostrar a foto número 2, porque família tem um significado muito grande para esse parlamentar aqui. Na foto a gente está vendo aí, eu acho que... Eu até achei olhando, mas vereador, como a família aumentou. É isso? É uma comparação de fotos aí. A de cima em que ano que foi? Olha, E onde foi, se o senhor lembra? foi em Gramado. Foi em Gramado. E embaixo também. Embaixo também é Gramado. Quem que tá na foto ali? Conta pra gente. Em cima está eu, a esposa, a filha e os 2 filhos. Né? E embaixo já vem os agregados, ali, já vem genro, já vem nora, já vem as 2 netas e mais cachorro junto, né? Mas olha Então, só, aumentou a família. Aumentou a família. Então, uma neta de 8 e uma de 7, que são os amores da vida da gente aí, né? O senhor se considera um bom vovô? Eu sou um bom vovô à distância, né? Porque eles moram em Passo Fundo, então gostaria de estar mais presente. Então essa seria, se eu tivesse que fazer uma escolha hoje, eu gostaria de estar mais junto com eles, mas infelizmente as atividades não permitem. Pois a gente fez, numa pesquisa que a gente fez, o senhor disse que um sonho que gostaria de realizar é ter os filhos, os netos morando mais próximo. Então, para o senhor faz falta essa questão da proximidade, de estar mais perto deles? Que o senhor mora com a sua esposa aqui e o seu filho? E o mais novo. E o mais novo. Que eu acho que casa logo também. Casa logo. Então, a gente é muito família, né? Nós somos muito família, então, para mim, hoje, seria interessante que eles estivessem mais perto, né? Para a gente poder estar mais junto. A gente falou antes um pouquinho na questão financeira, né? Tanto mais velho quanto a minha filha, quanto o Renan, que esse mês faz 31 anos, todos eles, quando chegaram aos 18 anos, eu entreguei para eles uma poupança que ao longo do tempo fui juntando. Que bacana. Entendeu? E estou fazendo isso com as minhas netas também. Sim. Então, para vocês são novos, né, eu sempre digo assim, ó, a faculdade de filho não paga quando ele vai para a faculdade, paga quando ele nasce. É verdade. Entendeu? Quando ele nasce, você já vai organizando, para quando chegar a idade da faculdade, já tenha lá uma estrutura para poder ir para a faculdade. Né? A maioria dos pais quebram, né? A gente, toda hora, meu Deus, estou quebrado, porque estou pagando a faculdade da minha filha. Por que não se organizou antes? Sabia que o filho ia crescer e que um dia ia para a faculdade. Então, é uma questão de gestão. Né? Então, o brasileiro tem muita essa dificuldade. Mas falando sobre família, para mim, seria uma alegria muito grande se eu conseguisse estar mais perto deles, né? Porque eles também são muito agitados, são muito presentes na minha vida e eu procuro, na medida do possível, ser presente na vida deles. Com que frequência que você se vê, vereador? É de mês em mês, semana a semana? Todo mês. Todo mês. Não tem como, porque eles moram em Passo Fundo, né? Então, a gente, com esse excesso de agenda que nós temos, não tem como toda hora, mas a gente se vê e fala todo dia.
Faz questão, isso é compromisso. Todo dia, nos falamos todos os dias, férias, não tendo férias, todos os dias a gente fala, ou chamar de vídeo, ou por mensagem se eles estão ocupados, se eu estou ocupado, porque eles também têm as atividades Sim. deles, mas todos os dias. E família tem que ser isso, né? Família tem que ter esse elo de ligação diário. Deixa eu aproveitar que a gente está falando de família antes. O senhor é afiliado ao Podemos. O senhor se considera um vereador conservador? Me considero conservador. E por conservadorismo, o que significa família? Que valores são esses que a gente tem acompanhado aqui no plenário, que o senhor e outros parlamentares trazem também, até nas campanhas políticas, né? Da defesa da família. O que isso significa? Significa a família tradicional da forma como ela foi concebida, né? A gente respeita pensamentos contrários a isso, mas a família foi a primeira instituição criada por Deus, do jeito, da forma como ela é, sendo ela a célula máter da sociedade. A gente entende e é a observação que quando existem famílias bem estruturadas, o resultado disso é uma sociedade bem estruturada também. Porque os valores, por exemplo, que os pais podem agregar na vida dos filhos, da continuidade da família, né? Então, a desestruturação da família também é a desestruturação da sociedade. Mas é o que vocês percebem hoje, que não há essa estrutura de família? Falta essa figura e mais, a configuração de famílias diferentes que nós temos hoje, por dois pais, duas mães, como é que o senhor pensa isso? Ela gera, inclusive, um problema social muito grande. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui secretário de Estado, Trabalho, Emprego e Renda. Eu recebi algumas delegações, né? Entre essas delegações, da Alemanha, Canadá, enfim. A Alemanha ela tem uma defasagem média de 423 mil mão de obra, quando eu recebi eles em 2022, por ano. E aí eu perguntei na época a que eles atribuíam essa dificuldade da mão de obra, o envelhecimento da população. A resposta foi também. Mas existem outros fatores. Por exemplo, as pessoas elas casam mais tarde, né? Então, e quando elas casam, por exemplo, muitos optam em não ter filhos. Então, tem duas pessoas que não vão gerar nenhuma geração a partir deles. A continuidade. Nenhuma continuidade. Né? Ou casam e vão ter um filho. Então, consequentemente, esses dois aqui vai gerar uma quantidade de um. Então, essa defasagem vai acontecer. Aí tem os homens casam com homem, a mulher casa com mulher, enfim. Então, isso vai gerando, por exemplo, uma desestruturação na sociedade no quesito de mão de obra, né? Como eu falei, a gente respeita os posicionamentos e nós somos respeitadores, né? Porque existe o livre-arbítrio para cada pessoa tome a sua própria decisão, como entender que deve ser certo. Mas nós pensamos na família conservadora, do jeito que ela é, justamente para que a sociedade ela possa ter esse equilíbrio, entendeu? Então, trabalhamos muito em cima disso, orientamos os pais para que orientem seus filhos, a questão inclusive profissional, do trabalho, dos valores, né, dos valores éticos, do respeito, da moralidade, da fidelidade, do compromisso, do comprometimento, inclusive com a sociedade, porque nós entendemos que hoje nós temos uma sociedade muito cheia de direitos e poucos deveres. E isso ensina em famílias bem estruturadas. E o senhor considera que essa sociedade muito cheia de direitos, é errado ter esses direitos? Não, mas as pessoas têm que ter seus compromissos também, né? Então, Falta compromisso. Falta compromisso, falta comprometimento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Tem uma região, né, indígena que a gente passa quando eu vou, por exemplo, ao Pestre. E alguns lugares onde as pessoas elas não pagam a luz, né? Elas têm a luz subsidiada. E você vê assim, todas aquelas casas, se você passar o meio-dia, estão todas elas com a luz acesa. Então a pessoa que ela costuma ganhar e que se torna uma sanguessuga do sistema, ela não vai produzir. Tem um versículo na Bíblia, né, que me chama muita atenção, que diz assim, aquilo que o homem semear, isso vai colher também. Então, não tem como você colher se você não plantar. Então as pessoas têm que ser ensinadas a produzir. Elas podem ter o direito, devem ter os seus direitos, por exemplo, pessoas de baixa renda, com dificuldades, têm filhos, precisam se sustentar. A estrutura do governo pode acolher essas pessoas, mas
tem que ser isso por um tempo. O senhor falou de Bíblia. Eu quero chamar para a foto número 4, porque é uma outra parte também do nosso vereador Hamilton Sosmaier, que é a sua atuação na igreja. Conta pra gente que igreja é essa? O senhor era ou é pastor também? Sou, esse ano, 41 anos, né, de pastor, a igreja do Evangelho Quadrangular. Quando eu tinha 4 anos, a gente acabou indo para essa igreja. Meus pais acabaram indo para a igreja. E eu sou talvez um dos poucos ali dentro da igreja que não queria ser pastor. Não queria. Não queria. Disse, não, nunca quero ser pastor. Quero ajudar isso. Mas a gente acabou se envolvendo e acabou se tornando o que chamam, principalmente nos Estados Unidos, pastor bivocacionado. É aquele que é pastor, mas que ele não depende da igreja, ele tem sempre outra atividade, né, paralela. O senhor consegue conciliar com a vereança? A vida toda, né? E com a minha empresa também, como gerente de banco, entendeu? E a igreja evangélica não determina que o senhor se afaste das Não. atividades religiosas, como tem, por exemplo, a igreja católica que diz que a pessoa precisa se afastar para seguir na carreira política. A igreja evangélica não. A igreja evangélica não, né? Tanto que muitos pastores têm as suas profissões, suas empresas, seus negócios e acabam também sendo pastores. E essa foto aqui é em qual igreja? Essa aqui é na nossa sede estadual aqui em Porto Alegre, né? Então a Quadrangular ela tem um conselho nacional, é o maior CNPJ, inclusive, do Brasil, a Quadrangular. Então ela tem hoje 17 mil igrejas no Brasil. E no Rio Grande do Sul são 964 igrejas quadrangulares. E aqui é a sede estadual. E eu sou um secretário de Estado da igreja, né, que abrange os departamentos da igreja. A igreja tem muitos departamentos, tem jovens, crianças, adolescentes, mulheres, células, empresários, grupo de empresários. São vários departamentos e eu sou coordenador estadual desses departamentos todos da Quadrangular e também coordeno várias quadrangulares em Porto Alegre, são 18 quadrangulares que eu coordeno. E, vereador, como é que chegou para o senhor a questão da religião evangélica? O senhor já fez parte de alguma outra religião antes dela ou sempre foi pela evangélica? Eu era criança, tinha 4 anos quando meus pais se converteram ao evangelho, né? Eles eram católicos antes? Eram católicos, a gente estava doente. E aí um vizinho até disse assim, olha, leva teus filhos aí numa igreja lá, que tem um pastor que está orando lá e as pessoas estão sendo curadas. E foi assim, eu estava doente na época, né? Era uma criança doente. E foi lá, fui curado e dali não saímos mais. O senhor acredita em milagres? Sim. O que é um milagre? O milagre partindo da fé, né, da pessoa. Então é aquilo que muitas vezes a medicina ela não consegue resolver, mas através da oração. E a gente viu, aconteceu comigo, com muitas pessoas, inclusive desenganadas pela medicina, mas que acreditaram, tiveram fé e foram abençoadas. E o milagre, ele abrange muitas coisas, não só questões físicas, mas também questões emocionais. O senhor tinha uma doença muito grave quando era criança? Tinha alguma... Não, tinha alguns tumores, assim, na época, não sei se era questão da medicina, mas não achavam, né, a forma de cura. E aí na igreja foi curado. Primeira vez que foi, já foi curado. Eu não lembro bem porque eu era criança, né? Mas eu sei porque meus pais contam muito sobre isso e a gente acabou nunca mais saindo dali. Vereador, trouxeram pra gente a informação de que o senhor gosta de ouvir música gospel, de que o senhor gosta de cantar música gospel e também que o senhor toca violão. Sim. No violão o senhor toca músicas gospels também? Sim, perfeito. O senhor trouxe o violão aí? Os guris trouxeram. O vereador, até queria aproveitar isso que o Gui tá falando, inclusive, enquanto a câmera fecha na gente e o pessoal vai entregando o violão pro vereador, porque essa preparação toda para o senhor atuar como pastor vem de onde? É da Bíblia mesmo? A gente fica pensando, né? Naquele momento que o senhor está ali em cima, podendo se organizar para fazer a fala, para poder... Pode pegar o violão aí, por gentileza, para fazer essa fala... O que inspira o senhor naquele momento ali para falar para aqueles que lhe ouvem ali? De onde vem essa inspiração? A Bíblia fala que é a inspiração que vem do Espírito Santo de Deus, né? Então a gente não tem capacidade nenhuma, né? Então, às vezes tu vai ver uma pessoa alfabeta, semi-alfabeta, falando com pessoas de uma intelectualidade, as pessoas vêm, de onde é que vem isso, né? De onde é que vem essa capacidade, de onde é que vem essa sabedoria? E a sabedoria vem do alto, vem de Deus, que capacita pessoas que se colocam à disposição para poder falar para aquelas pessoas que estão ali,
Você vai ver, eu tenho, sei lá, mais de 600 mensagens prontas, por exemplo. Até porque tá aí, né? A gente sempre Exa- pede pro vereador trazer o objeto. Isso. Né, Tá aí porque o a objeto que ele Bíblia, trouxe né, que é o pano de... É a base de tudo que a gente está falando Exatamente. aqui agora, né? Tá Exatamente. sempre contigo a Bíblia Sagrada. Sempre comigo. Então, como eu falei, assim, eu tenho mais de 600 mensagens prontas, assim, mas quando a gente pede que Deus fale com aquele público que tá ali, porque cada pessoa tem uma necessidade, tem um que tá querendo tirar a vida, tem outro que tá com raiva da situação que está vivendo, tem outro que está querendo separar, tem outro que está com o filho na droga, tem outro que está... Cada pessoa tem a sua necessidade. Então, quando a gente vai ministrar, a gente ministra muitas vezes sem saber aquilo. Claro, existe toda uma programação antes daquilo que a gente vai falar, mas tem palavras que saem que sai na hora, assim, que é a direção de Deus mesmo para aquela pessoa. É um dom. Direção de Deus para aquela pessoa. E as pessoas dizem, você falou lá 1h30, assim, mas é a direção que vem para aquele público. E outra coisa, o Guilherme aqui tá louco para ver o senhor tocar pra gente cantar. Eu também tô. Eu queria que o senhor pudesse nos apresentar aí alguma canção. Tem algum preferido, algum cantor gospel que o senhor goste? Tem. Eu gosto muito do Regis Danese, né? Deixa eu até aprender Sim, inclusive ele que passou por uma situação bem Bem difícil. de vida, agora renasceu. Então... Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Já virei a cadeira aqui, fiquei de frente, aprovado. Parabéns, que coisa bem boa, tranquilidade. Ao vivo é isso mesmo, a galera entra no meio da câmera. Tá Isso tudo mesmo, certo. só pra gente mostrar aí que... Vereador, que lindo, né, Gui? Sim. E é difícil aprender a tocar violão, vereador? Não, é como tudo na vida, é só ter vontade, foco, não desistir e treinando. Porque todo tem que dia, ter uma né? coordenação, né? Ao mesmo tempo que presta atenção em tocar, tem que concentrar na música, fazer a voz direitinho. verdade. E treinando. Por exemplo, eu tocava bateria, não toco mais, né? Então, perdi já a agilidade. Bateria, mas não chegou a ser roqueiro. Não, bateria na igreja. Não. Baixo também, tocava teclado. Mas tu perde o ritmo, né? Tu não Sim. desaprende, mas tu perde o ritmo. É que nem falar inglês, né? Se tu ficar um tempo sem falar inglês, tu O senhor sabe falar inglês? não sei mais. Não sei mais. É que na prática, né? Não sei, perdi, eu sabia um pouquinho, o pouquinho que eu sabia eu perdi, né? E, por exemplo, quando eu era criança, meu avô só falava alemão e eu entendia tudo em alemão, hoje não entendo mais nada. Eu fui ao ano passado a Munique, passei o maior perrengue lá, porque eu não entendo nada. Ficava no não é Portugal, Munique, é espanhol. Não, Munique ou é alemão ou inglês, né? Eu falaria portunhol em todos os lugares do mundo. Mas a vantagem é que o brasileiro, olha, parece que tu dá um chute numa macega, salta um brasileiro. Aonde tu vai, tu tem brasileiro. Tá por tudo, né, vereador? Por tudo, gente. Tu tá falando aqui, daqui a pouco, vocês estão do Brasil também, coisa e tal. Já fica qualquer amigo, parte, né? E aí todo mundo se ajuda. Vereador, deixa eu passar para um outro ponto com o senhor, que eu já vou pedir para o pessoal preparar a foto número 5, que é uma foto de uma pessoa que o senhor ama muito e acredito que há um certo tempo. Vamos conferir aqui no telão.
A sua esposa, que também é pastora, vereador, é isso? Também é Que pastora. companheira de vida, né, vereador? Também é pastora. Quantos anos? Olha, Casados? Casados, 30 e... Ah, eu perdi as contas, eu sou um ruim de número. Mas 30 e poucos anos, assim, companheira. Que linda essa foto. É. Olha a força do olhar de vocês também. Isso aí em que momento, vereador? Isso aí, pelo que eu estou observando ali, o pessoal está orando por nós ali, entendeu? Orando por nós como casal, porque a gente tem muita atividade, a gente ajuda muita gente. Ela trabalha muito na área social, então ajuda muita gente. Que são pessoas assim que a gente não faz publicidade disso, né? São pessoas anônimas que nós ajudamos, que nós aconselhamos, que nós cuidamos. E ela é muito atuante nisso. Então é uma grande parceira. E quando, às vezes, quer meio que dar uma desistida, ela incentiva, ou vice-versa. Então, Que bom. E essa é a vantagem do casal, né? O casal acaba sustentando o outro, ajudando o outro e incentivando para que a gente siga nessa jornada, essa caminhada, que cada um tem uma missão a cumprir aqui. E essa missão não é fácil para ninguém, né? A de vocês, por exemplo, né? Quanto tempo vocês se preparam para chegar onde chegaram? Mas o senhor não se preparou para casar, né? Ou se preparou para casar? Olha, a gente fez alguns cursos da época, né? Mas quando a gente entra na prática é tudo diferente. É né? diferente? Meu Deus, O casamento é difícil. O casamento é difícil. E qual o segredo para 30 e tantos anos, vereador? O segredo é não desistir e saber, e como eu falei bem no início aqui da nossa conversa aqui, saber que a pessoa que está contigo, ela é falha. E você também é falha. Então, você não julga porque o casamento, na realidade, são ajustes, né? Então, você vai ajustar os temperamentos. Porque são pessoas que vêm de culturas diferentes. Mas, senhora, me permita, o senhor é mais temperamental que ela? Não, ela é mais temperamental que eu. Eu sou mais, assim, agitado, mais controlado. Então, muita gente diz assim, meu Deus, como o senhor é calmo, como o senhor é tranquilo. Eu sou nada. Por dentro tá um foguete. Eu sou nada, sou controlado, entendeu? Então, aprendi a controlar isso. Então, aprendi quando tem que dizer alguma coisa assim mais dura, mais agressiva, a não falar, a segurar. Pois é, o que daqui a pouco, porque a gente nunca viu no plenário também o vereador na tribuna bravo ali, mas o que te irrita e te deixa fulo? Pessoas mentindo. Mentira. Fico chateado demais com pessoas mentindo. E as pessoas mentem, às vezes, na cara dura, assim. E elas fazem um trabalho, é praticamente um evento para mentir, assim, né? Um troço maluco, assim, ó, uma pós-graduação da mentira, assim. Então, a gente fica observando, não é possível, né? Então, porque se as pessoas falassem a verdade, o mundo seria mais fácil, as pessoas respeitassem, né, o seu limite, o limite das outras pessoas, viabilizaria muito mais, o nosso mundo ficaria mais tranquilo. E as pessoas sofreriam menos, né? Então, mas eu, na medida também que eu fico chateado, também já não fico, né? Tem gente que carrega, não dorme, coisa e tal. Também não, daí Vereador, e fora da Câmara, a gente já acompanhou que o senhor gosta de estar com a família, que o senhor gosta de frequentar a igreja. O que o senhor também gosta de fazer em outros momentos de lazer? O senhor pratica algum esporte? O senhor gosta de cozinhar? Joga bola, eu acho, hein? Jogo bola. Em qual posição? Jogo bola. Estou fazendo a lateralzinha direita agora, porque porque não dando uma tenho, reduzida um pouco. não tenho mais aquele pique de ir e voltar, né? É a pelada do final de semana, joga com os amigos. Toda segunda-feira. Outros vereadores também ou não? Não, com os vereadores não jogamos ainda, mas, Não. mas toda segunda-feira. Em quadra ou em campo? Futebol 7. Futebol 7. Futebol 7, porque o salão faz tempo que eu não tenho jogado, né? O salão é bem agressivo, né? Então, mas se surgir salão, eu vou jogar salão também. Mas o futebolzinho 7 a gente vai... E o que tu não praticaria, assim, de jeito nenhum? Olha... Não tem muita... Não tem. Paraquedas, pularia? Pularia de paraquedas. O senhor não é muito medroso, né? Não. É coragem, corajoso. Não tem. Eu não gosto de ficar parado na altura, mas se tiver que se jogar, não tem problema. Então o bungee jump também seria tranquilo? Sim, tranquilo. Já andou nesses patinetes que a gente tem aqui na cidade? Já E aí, andei. como é que foi? Tranquilo. Me deu a dica ali, eu já saí. Eu tenho medo daqueles patinetes, Eu é uma também, velocidade. O problema do patinete é o seguinte, é que o ideal, eu, por exemplo, entendo que se tiver que fazer um regramento, eles não poderiam andar sem luva.
Porque quando cai é que nem bicicleta. Onde é que as pessoas machucam normalmente quando cai de bicicleta? As mãos, né? Rala tudo as mãos. Então, e o patinete dá muito acidente, as pessoas ficam toda machucadas, porque às vezes ela tranca numa calçada irregular e tudo, né? Então, mas é um meio de transporte legal que eu acho que vai crescer muito ainda aqui na nossa cidade, né? Então, existe uma discussão, a questão da regulamentação, mas eu não vejo problema nenhum de... Inclusive até, na minha opinião, já falei isso até para o pessoal da IPTC, eu entendo que a IPTC deveria usar os agentes ali para se deslocar, às vezes, em lugares de muito trânsito, se deslocar mais rápido. Às vezes fecha uma sinaleira, 3 quadras longe, tem que ir caminhando, coisa e tal, ou pegar carro e está tudo trancado. Então ajudaria muito o trabalho deles. Mas é uma discussão ainda que tem muito que avançar, né? O senhor cozinha? Não cozinho. Nada, só come? Não, a única vez que eu fui fazer um bife, eu quase incendiei a casa. Então eu resolvi... Mas o meu café eu faço. O que não pode faltar no café? O pão, né? Café com leite ou café puro? Não, preto. Cafezinho puro. Com açúcar, né? Com açúcar. Com açúcar. É o pão, é a manteiga, é o salame, é a chimia de abóbora. Então, basicamente, e o queijo. E o que tem de prato preferido? De comida, assim? De comida, eu gosto do prato estilo à la minuta. Esse é o meu prato preferido. É prático esse vereador, hein? Esse prato. Em qualquer parte do mundo que tu for, tu não erra nunca esse prato aí, né? A gente come uns pratos aí que dá problema, enfim. E doce pra mim, se vocês não perguntaram, mas eu vou dizer, o doce pra mim é torta de bolacha e não gosto de pudim. Torta de bolacha, eu amo demais. E não gosto de pudim. E as pessoas me trazem o pudim e eu fico constrangido de dizer assim, mas eu não gosto de pudim. Por que não? Porque as pessoas dizem assim, como é que pode não gostar de pudim? Eu não gosto de pudim, não sei porquê. É a calda, de não repente? sei o que significa. A consistência, meio Mas mole. pode ter certeza que deve ter sido uma coisa lá da infância. Pode Que ser. eu não lembro. Falando em infância... Falando em infância, vereador, eu vou fazer uma pergunta que todo vereador que traz aqui uma foto da infância, eu faço essa pergunta porque é um gancho legal para puxar a pergunta. Foto, por favor, número 3, gente. O que bonitinho. Sim, ia chegar nesse ponto. Eita. O que o Hamilton de hoje, que está sentado aqui na cadeira com a gente, diria para o Hamilton da foto? Pois é. Continuar sendo o mesmo, né? Que era de criança, né? O mesmo estilo. Você sabe que a turma que nós vamos em março, né, nos encontrar é a mesma turma dessa época. Os meus colegas. E a gente percebe que as características de criança, elas não mudam. Você tá de gravata na foto? Estou de gravata, que o colégio era parece assim. um homenzinho empresário já, gestor financeiro, ele já... Na época o meu colégio era exigido gravata, né? Era como um uniforme. Toquei na banda, inclusive, toquei o tarolzinho na banda. E era assim, muita disciplina. Eu sou a favor da disciplina, né? Sempre fui a favor da disciplina, porque a disciplina, ela faz com que você acabe respeitando, né? Tanto que, às vezes, quando eu vou para os Estados Unidos, assim, as pessoas dizem assim, aqui é muito cheio de regras, assim, eu adoro regras, gente, porque as regras, você anda dentro... Você gosta de cumprir regras? Gosta de cumprir regras, está dentro das regras, você sabe que está tudo certo, tranquilo, se todo mundo cumpre regra, dá tudo certinho. Mas você prefere ser o chefe ou aquele que cumpre as regras? Depende da situação, né? Então, para a gente que é o chefe, que quer regras, você sofre demais, principalmente quem é sistemático, como eu te falei. A gente marca um horário com a pessoa para uma reunião, a pessoa chega 15, 20 minutos antes e nem avisa que vai chegar atrasado. Isso para mim me deixa muito nervoso, né? Então, pessoas chegarem atrasadas nos compromissos sem avisar. Não que ela não possa atrasar, né? Então, que o Hamilton de criança consiga, né, manter essa essência de respeito, né, de respeito. Até hoje eu tenho professores vivos ainda, dizem assim, tu era muito respeitador. Então, que a gente consiga manter isso, que são legados que a gente deixa para a vida. Da família, o pai e a mãe, o nome deles. Sim. Quais são o nome dos teus pais? Meus pais, minha mãe faleceu faz 2 anos, né? Mas o meu pai é Arnildo Sosmaier e a Alda, que faleceu faz 2 anos e meio agora, está fazendo, né? Mas foram pais legais, assim, e que tiravam tempo para orientar a gente. O senhor tem uma saudade? Tem. De quê? Justamente do convívio da família.
quando é no almoço, na janta, por isso que a gente sempre diz assim, a mesa é muito importante. Porque a mesa está todo mundo no mesmo nível, né? Então, na mesa é que se constrói os relacionamentos internos dentro de casa. Hoje, por exemplo, num quarto, outro no outro na TV, outro no celular, enfim. Sim. E não há, muitas vezes, dentro de casa, a convivência em termos de conversa, até para saber os problemas da família. Eu atendo muitas famílias assim que, quando os filhos estão juntos e vão falar, os pais dizem, eu não sabia disso. Não sabia o que estava acontecendo. Tem pais que às vezes demora tempo para saber que a filha, por exemplo, está namorando. Está namorando. Dentro da própria casa. Dentro da própria casa, porque não há conversa, não há diálogo, né? Então, dentro das casas não há essa conversa. Então, aí, quanto menos diálogo dentro das casas, maior a intensidade das pessoas ter que procurar os profissionais da saúde mental, que são psicólogos, psiquiatras, porque não conversa em casa. Falando em diálogo, sente muita falta, saudades que a gente tem na vida. A gente está num diálogo ótimo aqui, mas a gente precisa encerrar. Já estamos chegando no final já aqui. Para aquela última parte do programa, foca no Gui também junto aqui comigo. Nós dois queremos aparecer na tela. Vamos lá. Eu e o Gui agora a gente tem aquele momento aqui que a gente, digamos assim, é meio Marília Gabriela aqui, vereador. Que é aquele momento de perguntas ping-pong, né? Isso, uma pergunta rápida e uma resposta rápida com a primeira coisa que vier na cabeça. Uma palavra, no máximo, uma frase curtinha. Podemos? Podemos. Um ato de coragem. Ser pai. Uma notícia que te deixa feliz. Saber que meus filhos, a família está chegando, está junto. Uma notícia que te deixa triste. É ver um casal se separando, a consequência na vida dos filhos. Uma covardia. É o abuso de crianças, né? Um medo. Medo, assim, basicamente eu não tenho, né? Mas de não poder dar um exemplo aos filhos, bom exemplo. Uma esperança. Que a sociedade ela possa aprender o respeito. Ser feliz é? Na minha ótica é ter Cristo no coração. Vereador, muito obrigado pela presença aqui com a gente hoje. Foi muito bom, foi muito legal. Tudo que é bom, infelizmente, dura pouco. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, obrigado a vocês, Deus abençoe vocês, a equipe que está aí por trás trabalhando. E que seja um ano muito, muito legal, muito bacana. Cada vereador que está aqui porque mereceu chegar onde chegou. E que a todos os funcionários da nossa Câmara Municipal de Vereadores, tenho muito, muito orgulho, muita alegria de trabalhar aqui. Obrigado, que inclusive pela palhinha hoje aí no violão. Gratidão, vereador. Então tá. Tchau, né, Gui? Eu não queria. Também mas não queria. Virou a página 2 hoje com a gente, o vereador Hamilton Sosmaier, do Podemos, é quem a gente novamente agradece muito a presença. Obrigado, viu? Obrigado. E a gente vai dar tchau nessa câmera aqui do meio pra gente se despedir junto com o vereador. Com todo mundo. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.